Boa noite mais uma vez. Baixa só um pouquinho esse aqui, VH. Ele está alto, por isso que ele está dando microfone, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Temos aqui alguns visitantes, vocês são muito bem-vindos. Esperamos que Deus esteja falando no seu coração já por meio dos louvores, e em especial agora por meio da palavra de Deus. Nós acreditamos que Deus guia as nossas vidas por meio da sua preciosa palavra. Nós temos feito exposição do Evangelho de Mateus, e você pode entrar no canal do YouTube da nossa igreja e conferir lá todas as outras mensagens. Nós começamos desde o capítulo 1, capítulo por capítulo, verso por verso, e lá você pode acompanhar todas as demais mensagens. Nós hoje estamos no capítulo 19, vamos começar hoje o capítulo 19, e eu quero convidar você então para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Hoje nós vamos meditar do verso 1 ao verso 12, tá? É um assunto que, de certa forma, divide opiniões em algumas coisas. É um assunto tanto quanto emblemático, não pela dificuldade do assunto em si, mas como nós veremos, pela dureza do nosso coração. Pela dureza do nosso coração. Espero em Deus que a palavra de Deus possa nos instruir nesta noite, para que todas as nossas concepções acerca de qualquer assunto, ela seja guiada pela palavra de Deus, não pelo aquilo que a gente acha que deve ser, ou pelo aquilo que o mundo diz que deve ser, mas por aquilo que Deus diz que é em sua preciosa palavra. Então que a gente esteja com o coração disposto a acolher a palavra de Deus com mansidão. Mateus capítulo 19, nós vamos ler na versão NVI. E diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 19. Se você não tem a versão NVI, você pode acompanhar aqui pelo telão, que dá certo também, tá? Diz assim a palavra de Deus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a aceitar todas essas coisas. Querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus. Como aprendemos nesta manhã, o Senhor é singular. Não há outro Deus como o Senhor. Te agradecemos porque a tua lei, ela reflete o teu caráter. A tua lei é santa, a tua lei é justa. E sabemos também que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Por isso te pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos ajude a acolher tua palavra com mansidão. Que a tua palavra seja luz para o nosso caminho, nos orientando diante de um mundo que apregoa tantas coisas que são contrárias à verdade do Senhor. Mas que a tua palavra seja a nossa cosmovisão,
Abençoa, Deus, todos os que estão aqui nesta noite. Abençoe também os que nos assistem pela internet. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos ajudando em toda a compreensão que precisamos nesta noite. Nós oramos assim ao Senhor, agradecidos por esse tempo aqui de culto e esperamos que o Senhor, desde já, tenha recebido toda a adoração que foi feita a Ti. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, o versículo 1 e 2, ele começa dizendo assim: quando acabou de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Então o texto começa, o capítulo 19, nos apresentando uma mudança geográfica no curso itinerante de Jesus. Mas, independente de onde Jesus tenha ido e para onde ele tenha se deslocado, sua missão continua a mesma. Por onde ele passa, ele realiza milagres e continua atraindo multidões. Gente que lhe deseja o bem e pessoas também que lhe procuram fazer o mal. A gente tem visto isso já com constância. Por onde Jesus vai, a gente encontra pessoas que adoram Jesus, mas também a gente encontra pessoas que estão ali não para adorar Jesus, não para receber as bênçãos de Jesus, mas para tentar Jesus de alguma maneira. E o texto, então, ele diz que Jesus tem essa mudança geográfica, ele continua realizando a sua missão, curando, grandes multidões o acompanham, mas também, dentre essas multidões, está sempre aquele grupo que quer mal a Jesus. E segundo o texto, quem são essas pessoas que lhe desejam o mal? Versículo de número 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Então, mais uma vez, está aqui este grupo que já tem um tempo que acompanha Jesus, os fariseus, não porque eles reconhecem Jesus como o Messias, o enviado de Deus, não porque eles querem receber alguma bênção de Jesus, não. Não porque eles querem ouvir as palavras de vida eterna, não. Mas porque o ciúme tomado em seus corações pelo grande sucesso do ministério de Jesus, é que faz com que eles o acompanhem numa tentativa de colocar Jesus à prova, numa tentativa de incriminá-lo. Na verdade, eles já disseram, como nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, eles querem Jesus, eles querem pegar Jesus para matá-lo. Eles já disseram isso de forma clara. Esse é o objetivo deles. E aqui, mais uma vez, surgem os fariseus. Se você nunca ouviu falar sobre os fariseus, eles compõem um dos grupos da elite espiritual daquela época. Eles eram os líderes das sinagogas, extremamente religiosos, extremamente também políticos. E o texto então diz que eles surgem, eles se aproximam de Jesus com a intenção de colocá-lo à prova. O que eles tramam agora dessa vez? Nós já vimos que os fariseus já acusaram Jesus de diversas coisas, não foi? Eles já chegaram a Jesus e já jogaram muitas coisas, acusaram Jesus de muitas coisas. Vejamos agora qual é a artimanha deles, qual é a trama, o que é que eles querem, como é que eles querem colocar Jesus à prova, segundo o texto diz. A questão aqui apresentada é sobre divórcio. O que é que vai dizer o versículo 3? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles então lançam uma pergunta ao mestre. A questão é sobre o divórcio. E é com esse assunto que eles pretendem pôr Jesus à prova. Mas a pergunta é: a prova de quê? Vejamos. A própria pergunta deles revela muito sobre como eles viam o casamento e a questão do divórcio. Perceba. Olhe para o versículo 3 e perceba algo de estranho na pergunta deles. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? O que salta de estranho aos nossos olhos a pergunta deles? É o por qualquer motivo. Qualquer motivo é qualquer motivo. Então, eles chegam a Jesus e a pergunta deles já revela de cara como eles encaram e enxergam o casamento e essa questão do divórcio. Porque
A questão aqui, eles não estavam em discussão o fato de poder ou não divorciar. Não é essa a questão aqui. A questão deles é por quais razões se pode. E segundo a pergunta deles, é como se eles já entendessem que qualquer motivo é válido, mas agora eles querem que Jesus acrescente a essa lista já grande dos motivos banais e frívolos para se separar. A intenção deles em ir a Jesus e sua pergunta, de certo modo, já revela como eles enxergam o casamento, bem como também a questão do divórcio. E essa questão, essa pergunta, ela dividia e era usada também nas discussões acaloradas da comunidade judaica. Ela dividia opinião. Havia duas escolas de grande prestígio naquela época que dividiam opinião acerca dessa questão dos motivos que devem levar uma pessoa a se divorciar de uma outra pessoa. Duas escolas, elas dividiam opiniões e elas eram de grande prestígio naquela época, que era Shammai e a escola de Hillel, Shammai e Hillel. A escola de Shammai, ela restringia ao divórcio aos atos de relações sexuais. Qualquer tipo de conotação de relação sexual, a escola de Shammai ela abraçava e defendia que alguém poderia pedir a carta de divórcio se o seu parceiro fosse pego cometendo alguma coisa dessa natureza, voltado para as relações sexuais ilícitas. A escola de Hillel, não. A escola de Hillel, ela abraçava essa ideia, mas muitas outras coisas que eram extremamente superficiais, como, por exemplo, para a escola de Hillel, o homem poderia pedir a carta de divórcio se simplesmente ele não gostasse da comida que a sua esposa tinha feito. Se fosse em nossos dias, hein? Não sei, né? Não sei. Como seria isso, né? Talvez as irmãs cuidassem um pouquinho mais para cozinhar melhor, né? Para que isso não acontecesse. Mas havia exageros, de fato. As escolas eram extremamente exageradas quanto aos fatores, por qualquer motivo. Então, isso já era banal, já era aceito dentro da comunidade, principalmente porque as escolas de maiores prestígio, elas ensinavam isso para as pessoas. Tanto é que figurões na história da igreja, como Flávio Joséfo, era um homem divorciado e ele escreve em seus livros falando exatamente sobre isso, que o divórcio era coisa muito comum e o seu divórcio, inclusive, de Flávio Joséfo, foi por coisas banais. Então, era muito aceito dentro da comunidade judaica esse pensamento da ideia de pedir a carta de divórcio por coisas banais. E a escola de Hillel, ainda mais, ela se sobressaía exatamente porque a sua lista era imensa de coisas superficiais, de que um homem poderia pedir a carta de divórcio da sua esposa. Então, embora a escola de Shammai ela estivesse mais próximo, esteja mais próximo das concessões que o próprio Deus fez sobre o casamento e o divórcio, como a gente vai já ver, Jesus não abraça nenhuma dessas escolas. E a razão disso é porque essas escolas elas são desprovidas de fundamentos bíblicos. As razões pelas quais elas consentiam no divórcio, elas carecem de elementos bíblicos. Por isso que quando eles perguntam a Jesus, veja como é que Jesus responde. Qual é o caminho que Jesus responde? Jesus não vem com negócio de eu acho, eu penso, a comunidade diz isso, não. Jesus cita a Bíblia, ele vai para as Escrituras, ele vai para o texto sagrado, ele vai para a fonte que de fato deve ser usada para nos nortear sobre qualquer tipo de assunto. As escolas eram extremamente subjetivas. Mas Jesus não é subjetivo, ele é objetivo em sua resposta. Ele diz de onde ele tira a sua instrução para trazer a resposta que é dada. Vamos ver a resposta que Jesus dá a essa pergunta. A pergunta é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Vejamos a resposta que Jesus vai dar. Versículos de 4 a 6. Ele respondeu, vocês não leram aonde? Na Bíblia, nas Escrituras,
Vocês não leram que no princípio, que princípio? O livro de Gênesis. Jesus vai citar Gênesis, capítulo 2 e capítulo 1. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, a conclusão, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, em miúdos, de forma clara, o que Jesus está querendo dizer para aquela galera que perguntou a ele sobre é permitido se divorciar por quais motivos? Jesus encerra dizendo o quê? Que o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus fecha aqui a questão, mas vamos meditar um pouco mais sobre isso. Em sua resposta, Jesus apresenta 4 características sobre o casamento que são fundamentais para a discussão. Uma visão fragilizada, uma visão equivocada sobre o casamento vai dar margem para exatamente pensar sobre todo tipo de possibilidade para se desfazer. Então, o que Jesus está querendo aqui, em primeira mão, é trazer aos seus ouvintes a informação necessária sobre o casamento. Porque uma vez quando nós observamos o casamento da forma com que devemos observar, então as nossas ações em função daquilo vai ser diferente. Quando nós temos uma visão fragilizada sobre uma coisa, então os fundamentos daquilo também vai ser vazio, frágeis também. Mas quando nós observamos uma coisa, quando atribuímos valor para aquilo, então certamente as nossas atitudes, as nossas decisões em função daquilo, elas também vão acompanhar a visão, o valor que nós atribuímos àquilo. Então, Jesus ele apresenta aqui algumas características fundamentais, nesses versos 4 a 6, sobre o casamento, que é fundamental para a discussão. Ele retorna ao primeiro documento, ao padrão de origem. Ele vai ao texto mais antigo. Ele poderia ter citado Moisés, como vai ser citado por eles, mas Jesus faz questão de ir ao mais antigo, ao primeiro documento, aquilo que foi dito primeiro, no ato da criação, sobre o casamento. E o que Jesus, então, apresenta aqui de forma objetiva e rápida, é que o projeto de Deus para o casamento é exatamente a sua permanência. Uma união permanente. Por isso que ele diz, o que Deus uniu, ninguém separe. Mas vejamos aqui essas 4 características de forma rápida. Vejamos novamente versículo 4. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então, uma primeira característica do casamento é que é uma união entre um homem e uma. Parece ser bobo dizer isso, né? Mas todos nós sabemos que isso não é mais bobo dizer isso em nossos dias. Que casamento é uma união feita entre homem e... É isso que o texto diz. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E perceba o verso 5. Ele os fez homem e mulher e disse, por essa razão, que razão? Por ter feito homem e mulher, é que ele deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Pela razão dele ter feito homem e mulher, é que eles se casam. Porque casamento se dá por homem e mulher. Então, uma característica fundamental e básica sobre casamento é que o casamento é uma união entre homem e mulher. Por isso, Deus reprova qualquer tipo de união que seja contrário a isso. Por isso que Deus não reconhece o casamento homoafetivo. Porque não é uma união entre sexos diferentes, entre homem e mulher. Porque Deus fez o casamento para ser instituído por homem e mulher. Então, é uma união entre o homem e uma mulher. Versículo 5. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, é uma união entre homem e mulher, e é também uma união física. Porque o texto diz que o casamento promove essa união física entre eles, de tal maneira que os dois se tornam uma só carne. Essa união é física.
ela não é espiritual, é física. Por que que é física? Porque quando um morre, você pode casar de novo, sim ou não? Você pode casar de novo. Por isso é física. Por isso é física. Porque quando o corpo do outro morre, porque o espírito dele não morreu, né? O espírito dele não morreu, mas o corpo sim. Então é união física. Então a característica, aqui a segunda característica é essa. A primeira é a união entre homem e mulher. A segunda característica do casamento apresentada por Jesus é que é uma união física. Terceira, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu. Então perceba que o casamento é algo onde Deus entra. Por isso que uma terceira característica do casamento é que é uma união instituída por Deus. É uma união instituída por Deus. Por isso o texto começa dizendo, vocês não leram que no princípio o Criador fez assim, ou seja, Ele criou para ser assim, por essa razão que Ele fez assim, e quando ocorre essa união, é porque Deus uniu. Portanto, o que Deus uniu, porque esse foi o projeto dele. Então, o casamento é uma união instituída por Deus. O casamento é algo dado por Deus para a sociedade. A sociedade apenas observou isso. O casamento não é algo inventado por nós, mas o casamento foi algo dado por Deus, instituído por Deus. Foi a primeira instituição que Deus fez nesta terra, o casamento. O casamento é anterior a qualquer outra instituição. Ela foi a primeira. Ela foi a primeira, certo? Então, é uma união instituída por Deus. E finaliza com essa frase. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Uma característica, então, desse casamento é que é uma união entre homem e mulher, é uma união física, é uma união instituída por Deus e é uma união permanente. Porque o texto diz, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. E por isso que a proposta do casamento, aquela frase que pode parecer clichê, até que a morte nos separe, porque é uma união física. Então, quando morre, rompe com isso. Não é clichê, é porque é o fato. É uma união permanente, que somente a morte, nesse sentido, é que ela separa, faz essa separação da união física. Certo? Então, aqui 4 características rápidas. A gente não vai entrar nisso, porque a palestra aqui não é para encontro de casais. Mas o texto apresenta essas 4 características sobre o casamento. É a união entre homem e mulher, é a união física, é uma união instituída por Deus e é uma união permanente. Então, a resposta de Jesus diante da pergunta, lembra da pergunta que foi feita no verso 3? Volta aí a pergunta. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Vocês acham que Jesus deu uma resposta favorável ao que eles queriam ouvir ou foi contrário ao que eles queriam ouvir? Segundo o que nós acabamos de ler. Certamente contrário. Porque a resposta de Jesus inicial para eles é que se eles estavam preocupados, quais deveriam ser as razões pelas quais um homem deveria divorciar-se da sua mulher, Jesus vem primeiramente dizendo, primeiro de tudo, não é nem para ter separação. Porque não foi feito para isso. Vocês estão preocupados em quais razões se pode ter para que isso aconteça. Mas a resposta de Jesus, ao citar a origem, é dizer que Deus não fez o casamento para que se separasse. Vocês estão atrás de motivos, mas Deus não fez inicialmente para ter motivos. Porque Deus fez com uma característica o casamento, para ser uma união permanente. Eu creio que eles não estavam e nem esperavam por esse tipo de resposta de Jesus. Pois, como nós já vimos, não estava em discussão o fato de poder ou não divorciar-se. O que estava em questão era as razões pelas quais se pode ou não, como é descrito no versículo 3. Porém, a resposta de Jesus é muito clara. O divórcio não deve ser considerado uma via de opção natural.
quanto mais as suas nuances que lhe envolvem. Essa sua resposta certamente o colocou em desacordo com as duas escolas de prestígio da época. As duas escolas, Shammai e Hillel, certamente Jesus foi colocado aqui em desacordo com elas, porque se elas ensinavam que se podia divorciar-se por qualquer motivo, e a Shammai tinha os seus motivos, e a Hillel também tinha os seus motivos, Jesus então, em sua resposta de antemão, ele diz que não está nem com uma e nem com a outra. Jesus entra em desacordo. Isso certamente não feriu a imagem de Jesus, porque Jesus também não procurava aceitação. Os fariseus estavam ali querendo colocar Jesus à prova. E uma das formas de colocar Jesus à prova era colocar Jesus contra a elite religiosa daquela época. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado em agradar aqueles que eram da escola de Hillel. Jesus não estava preocupado em agradar aqueles que eram da escola de Shammai. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em fazer a vontade do seu Pai. Essa era a sua missão maior. E isso serve de lição para nós. E não somente sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos que divergem da palavra de Deus. Porque quantas vezes nós também não passamos por esse tipo de pergunta? Pessoas que nos perguntam sobre coisas deste mundo e às vezes nós temos receio de dizer o que Deus diz sobre aquilo. Por exemplo, se você for abordado por alguém, você acabou de ouvir isso, se você for abordado por alguém que diz, meu irmão, eu estou com um desejo aqui de casar, eu e o meu parceiro, pessoas homoafetivas, o que você acha? Você vai ter coragem de dizer? Você vai ter coragem ou você vai tentar de alguma maneira ali ser maleável para tentar agradar e não chocar com a verdade de Deus? Porque Jesus não estava preocupado com isso. E aqui Jesus não está sendo rude por querer ser rude, não. Pessoas já me perguntaram sobre isso. E eu respondi com educação. Eu disse, olha, a palavra de Deus nos assegura de que Deus não reconhece esse tipo de união, esse tipo de relação. Pessoas do mesmo sexo. As Escrituras, na verdade, diz que isso é pecado, abominação. Então, sinto muito lhe informar, mas essa é a verdade. Falei com educação e sem nenhum problema quanto a isso. Não tenho problema em você seguir sua relação homoafetiva. Você é livre para fazer isso. Se divirta, fique à vontade, seja feliz. Agora, você me perguntou, e eu preciso lhe dizer o que a palavra de Deus afirma sobre isso. Infelizmente, se você desejar ser acompanhado por mim para que eu faça um acompanhamento de noivos, eu não vou poder fazer com você. Porque primeiro, Deus não reconhece esse tipo de união. Eu não vou poder casar você. Sem nenhum problema pessoal. Você é livre para você tomar suas decisões, você segue sua vida com base nas suas convicções, e eu sigo as minhas com base naquilo que eu acredito, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, se os fariseus achavam que ele ia pender para um lado ou para o outro, erraram. Jesus reprovou as duas maiores escolas de prestígio da sua época. Mas não satisfeitos, porque o texto diz que eles foram para pôr à prova Jesus, não satisfeitos, eles continuam a tentar Jesus e a colocar Jesus à prova. Vejam a astúcia deles. É como se eles dissessem assim, certo, beleza. Então quer dizer que você está em desacordo com as escolas, Shammai e Hillel, beleza. Pois eu quero ver agora você está em desacordo com o que Moisés disse. Olha o que ele vai dizer então de imediato, versículo 7. Perguntaram eles diante da resposta de Jesus. Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Perceba a astúcia dele. O que é que eles querem fazer? Porque já de antemão Jesus fechou o negócio. E agora eles querem colocar Jesus contra Moisés. Ou seja, você está aí dizendo que o divórcio não é o ideal de Deus. Então Moisés está contra Deus?
Se Moisés recebeu instrução de Deus, como pode Deus estar contra ele mesmo ou se contradizendo? Essa é a questão. É isso que eles estão tentando pegar Jesus. Vejamos a resposta de Jesus, então, quando eles citam Moisés. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Perceba a resposta de Jesus. Moisés permitiu que vocês se divorciassem. Moisés não está ordenando, não está ensinando. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Perceba algo fundamental na resposta de Jesus àqueles que lhe indagaram. O divórcio dado por Moisés, ele não reflete o ideal de Deus. Perceba, olhe para o texto. O divórcio que Moisés permitiu, ele revela o quê? Ele reflete o quê? O ideal de Deus ou alguma outra coisa que o texto diz? O texto diz, de forma clara, que o divórcio dado por Moisés reflete a dureza do coração das pessoas. O divórcio dado por Moisés não reflete o ideal de Deus, mas sim, por causa, o motivo, a dureza do coração de vocês. E o que seria essa dureza do nosso coração? O que seria essa dureza do nosso coração? O pecado. O pecado. O pecado é a razão. O pecado é o problema. O pecado é a consequência. É a razão dessa causa, da dureza do nosso coração. Portanto, nós não podemos ver o divórcio como uma via ou uma opção neutra, mas sim como uma concessão que foi gerada pelo pecado. Tanto é que Jesus, ele cita novamente o que no final? Mas não foi assim desde o princípio. Eles citaram Moisés, eles citaram Deuteronômio, nós vamos já ler. Mas Jesus faz questão de citar novamente Gênesis. Porque Gênesis é a base, Gênesis é o ideal de Deus. Gênesis é o ideal de Deus, Deuteronômio não é o ideal de Deus, Deuteronômio reflete a dureza do coração do homem. Deuteronômio reflete a nossa natureza pecaminosa e os seus efeitos nas nossas relações, mas não é o ideal de Deus. Ou seja, o que Moisés permitiu ou consentiu não é o ideal. Por isso que ele vem com mais. Moisés disse isso, mas não foi assim desde o princípio. Porém, não é o ideal, não era para ser assim. Foi assim por causa da dureza do coração de vocês. Foi assim por causa da dureza do coração de vocês. Esse não é o ideal. É isso que Jesus está tentando apresentar aos seus ouvintes. Assim como nos dias de hoje, naquela época, o divórcio já era aceitável como uma via natural, como nós já lemos. Era por qualquer motivo, motivos bobos. Como eu disse, como a escola de Hilel ensinava, a mulher não fez a comida que presta, eu não te quero mais não. Era por coisas banais que se dava a carta de divórcio para outra pessoa. Mas quando Jesus cita e novamente ratifica Gênesis, é porque ele tem a intenção de mostrar que o divórcio é, antes de tudo, uma via antinatural e continua a ser. Divórcio não é uma via natural e continua a ser. Quem já passou por essa experiência sabe bem o que eu estou dizendo, que não é uma via natural. E aqui eu não estou dizendo que quem fez isso está em pecado, tá?
Moisés consentiu, permitiu. Houve uma brecha naquilo que Deus criou. Não era o ideal, mas houve uma brecha por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Mas isso não é o ideal. É uma via antinatural e continua a ser. Não deveria ser visto por nós como uma opção natural, normal, porque não é. É contra o ideal de Deus. Quebra a origem, quebra o propósito, o ideal. Quando isso acontece, o que fica refletido não é o ideal de Deus, mas a dureza dos nossos corações. O casal se separa por causa dos problemas que surgiram, por causa dos pecados que separaram, que separou aquilo que não deveria ter sido separado. Porque o que Deus uniu, ninguém, mas nós separamos. Por isso que é antinatural. É antinatural. Não é uma via natural. Tá, mas qual é o texto de Moisés que os fariseus estão mencionando? Deuteronômio, capítulo 24. Coloque aí para nós. Versículo 1 a 4. Coloque para mim na versão NA, por favor. Deuteronômio, capítulo 24, versão NA. O texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente, e aqui uma pausa rápida, o grande problema dos intérpretes, principalmente das escolas de Shammai e de Hillel, foi a forma com que eles interpretaram a palavra indecente, daquilo que Moisés havia dito. E aí eles foram embora e inventaram muitas coisas. Então o texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Depois eu vou explicar, tá? Depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por esperança. Qual é a ideia? O que estava acontecendo? E por que Moisés consentiu e trouxe essa lei? Nós já vimos que o problema da separação, da relação rompida, é por causa de quê mesmo? Da natureza, do coração, do pecado, que faz com que o homem e a mulher não se deem mais bem por algum motivo e eles não estejam juntos. A ideia aqui de Moisés com esta lei é fazer com que o homem reflita antes de dar a carta de divórcio à sua esposa. Qual era a ideia? Ora, se você der a carta para ela, a ideia é, ela pode casar com outra pessoa, e caso essa pessoa morra ou mande ela embora e dê a carta de divórcio para ela, fique sabendo, essa mulher não vai poder voltar para você novamente. A ideia é, pense bem, porque se você deixar essa aí, nunca mais você pode ter ela de novo. A ideia da lei seria refletir sobre isso. Pense, rapaz, sobre o que você está querendo fazer. É isso mesmo? Você quer se desfazer dessa mulher? Porque se você vier se arrepender depois, você não vai mais poder voltar com ela, não. Porque aqui não é coisa de menino, não. Tem aquele negócio, né? Quando a gente está namorando, termina 20 vezes e volta, né? Mas aqui não. Termina até pelos atos. Terminamos, aí amanhã volta de novo, né? Voltamos e fica nisso. Indo e volta, termina e volta, termina e volta, termina e volta, né? A coisa aqui é diferente. Terminou, acabou. Se deixar ela, acabou. Se arrependeu, vai ficar arrependido pro resto da vida. Porque isso pode acontecer. Porque todos nós sabemos que muitas coisas na nossa vida a gente só dá valor quando... É uma verdade, nós sabemos disso. Então, a lei estava ali para isso. Cara, reflita bem. Porque se tu perder essa mulher, tu não pode mais ter ela.
Vai que quando você perder ela, vê ela com outra pessoa. Poxa vida, essa era aquela mulher, porque essa aqui não faz comida direito. Aquela fazia. A coisa era assim. Ele queria, a lei estava ali para eles refletirem sobre isso. Para não ser precipitado em tomar essa decisão. Então, a lei estava para isso, mais para fazer gerar uma reflexão do que qualquer outra coisa. Então, a lei de Moisés estava ali para isso, para gerar uma reflexão. É isso mesmo que você quer? Você quer se desfazer dessa mulher? Tu pode se arrepender. Pense direito, porque tu não vai mais poder ter ela. Certo? Então, a proposta inicial da lei era isso. Fazer ele refletir para ele dar um passo atrás e não fazer isso. E não chegar a isso. Certo? Então, essa era a reflexão e o objetivo da lei. Então, perceba que já na época de Moisés estava acontecendo o que estava acontecendo na época de Jesus e o que acontece também em nossos dias. Havia infidelidade conjugal, desvalorização do casamento, as pessoas que se separavam por qualquer motivo. E essas coisas precisavam ser legisladas. Precisava haver um caminho. O que se faz agora? Até porque a lei original citada por Jesus, ela foi dada antes do pecado. A lei, inicialmente, citada por Jesus, foi dada antes do pecado. Gênesis 1 e 2. Estava tudo de boa. Não havia dureza de coração. Mas o Gênesis capítulo 3 chega a dureza de coração, chega o pecado. E agora? A coisa mudou. O cenário mudou. O cenário mudou. O pecado torna as nossas relações dificultosas. E o que a gente faz? Então, foi permitido aquilo para que não houvesse excesso. Para os irmãos terem uma ideia, naquele contexto, havia a lei, Deuteronômio, capítulo 22, para que, se um cônjuge fosse pego em adultério, sabe qual era a pena? Morte. Morte. Adulterou, traiu, morre. Essa era a lei. E não era morto de qualquer jeito. Era por apedrejamento. Leia na sua casa, Deuteronômio capítulo 22. Sabe por quê? O que Deus queria ensinar ao seu povo? Fidelidade nas relações. Deus queria mostrar seriedade. Deus queria mostrar seriedade. Deus queria mostrar o valor do casamento. E queria mostrar o que se paga quando não se valoriza. Morre. Morre. Como não há nenhum registro desta lei em aplicação no Antigo Testamento, e nem nos registros históricos, nem de Flávio Josefo, nem de ninguém, então as pessoas começaram a criar escolas para tentar encontrar outras vias que não fosse a morte. E aí as concessões foram embora. Aí muitas coisas foram desenvolvidas, como já citadas aqui pelas escolas de Shammai e de Hillel. Mas, inicialmente, esse era o objetivo. Portanto, Jesus deixa claro que a lei mosaica do divórcio era uma concessão da parte de Deus devido ao pecado. Nunca se deve pensar no divórcio como uma ordem de Deus, como opção moralmente neutra, mas como evidência do pecado e da dureza do coração. Vejamos então qual foi a concessão da parte de Deus para a quebra do padrão ideal promovida pela dureza do coração. Deus deu uma ordem lá no início. Ninguém separa. O que Deus uniu, ninguém separa. Surge o pecado. E agora Deus vai tratar disso. E Deus vai fazer uma concessão. Deus vai abrir uma brecha. Deus vai abrir uma cláusula, uma exceção desta quebra, do que ninguém separe. E agora ele vai dizer qual é a regra, qual é a exceção, qual foi a cláusula para isso. Versículo 9. Perceba, primeiro eles, verso 8, surgiram, verso 7 e 8 disseram, Moisés disse assim. Agora veja o verso 9. Ele começa dizendo,
Eu, porém, vos digo. Pode deixar na área mesmo, tá de boa. Ele diz, eu, porém, vos digo. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Novamente, o que Jesus vai dizer? Eu, porém, lhes digo. Eles citaram Moisés para tentar pegar Jesus. Moisés disse assim, agora, vai contra ele, vai em desacordo contra Moisés. E olha a resposta de Jesus. O verso começa com Jesus se apresentando como supremo legislador. Moisés disse, eu, porém, vos digo. O que ele quer dizer com isso? De que as suas palavras são maiores do que as palavras de Moisés. E isso nos faz lembrar das palavras que o seu pai acabara de dizer no capítulo 17, verso 5. Coloca aí, no capítulo 17, verso 5. Nós acabamos de ver isso. Naquele momento da transfiguração. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E agora ele diz. Moisés disse, mas eu digo. E o pai já tinha dito, escutem o que ele diz. Moisés disse, mas agora eu digo. Verso 9. Eu, porém, lhes digo, o grande legislador, aquele que tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Não é Moisés, sou eu que digo agora o que deve ser. Eles citaram Moisés, mas Jesus diz, ouçam a mim. Até porque a lei de Moisés aponta para quem? Para ele. E ele diz, a concessão cedida por Deus é para o caso de relações sexuais ilícitas. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não é por qualquer motivo, não. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E fecha as suas palavras. Se eles procuravam uma lista gigante dos vários motivos, Jesus só apresenta uma. Sem dialogar mais. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa disso, comete adultério. E se casar com outra pessoa, comete adultério. Ou seja, vai infligir o 7º mandamento. Infligir o 7º mandamento. Então perceba a seriedade em que Jesus trata isso e a resposta em que ele dá aos seus acusadores. Essa ideia da causa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, essa seria a indecência apresentada por Moisés em Deuteronômio, capítulo 24, no texto lá que nós vimos, né? E que foi deturpada pelos intérpretes da lei. E é importante dizer que não se restringe apenas ao adultério. Às vezes a gente acha isso, né? De que a ideia aqui, olha, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, a gente já pensa logo em adultério. Mas não necessariamente. A palavra usada aqui é a palavra porneia, que é uma palavra geral para qualquer tipo de sexualidade ilícita, qualquer tipo de ato sexual ilícito, certo? Não somente o adultério. O adultério faz parte, está dentro, mas não somente isso. Até porque a palavra adultério não é porneia, é moicheia, é diferente, né? São palavras diferentes, inclusive você vai encontrar textos onde as duas palavras são usadas no mesmo contexto, para mostrar a distinção, a diferença entre porneia e moicheia, certo? Mas o adultério se engloba e está dentro desse pacote das ações de sexualidade ilícita. Mas, contudo, ele não quer se restringir somente ao adultério, certo? Mas ações, atos que englobam essa ideia de relações sexuais ilícitas, ela entra dentro dessa cláusula apresentada por Jesus. Não sendo por causa disso, então essa seria a exclusividade apresentada por Jesus, aquilo que é consentido para essa relação. Talvez
você esteja aí agora na sua mente, borbulhando, pensando mil e uma coisas, né? Outras concessões que poderiam ser feitas. Pastor, e a mulher que é espancada pelo seu marido? Alguém pensou isso? Acho que sim, algumas pessoas devem ter pensado isso, né? Pastor, e as mulheres que são espancadas pelo seu marido, elas vão aguentar, apanhar até quando? Não vão se separar deles? Ele não traiu ela, mas bate nela. E agora, o que faz? Ela vai morrer apanhando, porque não foi por relações sexuais ilícitas. O cara não é metido com essas coisas, mas bate nela o dia inteiro. O que a gente faz, né? E aí, o texto não traz isso, mas outros textos bíblicos, como 1 Coríntios, capítulo 7, vai falar sobre abandono, sobre outras coisas, e que entraria dentro disso, né? E aí seria aqui, obviamente, um momento para ir lá para o texto e a gente fazer uma exposição desse texto. Mas você pode fazer a leitura em sua casa, e esse é um texto que se usa para exatamente consentir, porque o texto diz lá, né, que é dado a caso de divórcio quando acontece o abandono. E aí, nesse caso da pessoa ser violentada, de haver violência doméstica, algo dessa natureza, se enquadra dentro desse aspecto de abandono. A pessoa abandonou seu casamento, abandonou a sua relação, e ali não há mais afeição entre o casal. Contudo, eu fico preocupado com isso, porque a palavra abandono ali tem sido usada de forma subjetiva. O que poderia ser usado como abandono? Como, por exemplo, já vi pessoas dizendo que o fato de muitas vezes o marido não procurar a mulher para ter relações com ela é abandono. Até que ponto? Qual é a lista de abandono? Onde é que nós vamos chegar? Nós vamos já montar uma escola de Hilel aqui. Lá a palavra era indecência, agora a palavra é abandono. Nós vamos criar uma lista para saber o que é abandono, vai ser subjetivo. Então é perigoso. É perigoso. É perigoso. Então a gente precisa tentar compreender tudo isso. Então, os textos nas Escrituras vai dar margem não somente para as relações sexuais ilícitas, mas também para essa relação de abandono. Tipo alguém chegar e dizer, olha, eu não lhe quero mais, eu vou embora. O que é que você vai fazer? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Ela vai embora. Acabou a relação, né? E vai ter que seguir adiante. Se enquadraria nesse aspecto do abandono e, no caso, você estaria livre para contrair um outro casamento, sem nenhum problema. E aqui, tá, antes de tudo, a Bíblia não condena um recasamento, casar-se novamente, tá? Se for dentro dos padrões legais, não há nenhum problema. Até porque aquela mulher samaritana, ela já fora casada quantas vezes? 5 vezes, né? Ela já fora casada várias vezes, e Jesus reconhece o seu casamento. Mas o último que ela estava, ele não reconhece. Diz, mas esse que tu está aí, a coisa não está certa não. Mas os outros, tudo ok, né? Então, ou ela é muito complicada, né? Porque passou por 5 casamentos, ou então ela matou os homens tudinho, né? Não sei como é que foi esse processo, mas aconteceu. Aconteceu. Mas o que a gente vai ficar para as considerações finais, mas a reflexão aqui do texto, antes de tudo, antes da gente prosseguir, o que Jesus quer é tirar essa mentalidade dos seus ouvintes sobre a desvalorização conjugal. Sobre essa ideia de, por qualquer motivo, os motivos banais. Isso é preocupante. Olha o que diz o versículo 10. Ao dizer essas coisas, ao dar essas respostas, veja, Jesus deu essas respostas para quem mesmo? Qual foi o grupo? Os fariseus. Mas olha o verso 10. Quem surge na jogada? Os discípulos. Ou seja, Jesus estava dizendo que não é assim não. Não se separa por qualquer motivo não. São por motivos aqui exclusivos. Olha a reação dos discípulos. Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, então, meu amigo, não convém casar. Ou seja, se é só por essa razão que eu posso me divorciar, então não quero casar não. Porque eu quero entrar numa relação onde eu possa ter liberdade para, se não der certo, eu saio fora. Essa é a mentalidade de hoje também.
As pessoas querem entrar em relações já pensando assim. Se não der certo, cada qual segue o seu caminho. E essa era a mentalidade dos discípulos também de Jesus, influenciados por todas as escolas à sua volta. Porque quando Jesus apresenta para eles, não é por qualquer motivo que se abandona o casamento. Então, se é assim, eu nem vou casar. Você não entendeu que quem procura casamento não procura separação. Quem procura casamento procura viver com a pessoa até o fim dos seus dias. Quem procura casamento não está preocupado com concessões, com a lista daquilo que pode me fazer separar de você. Não. Mas eles estavam preocupados com isso. Porque quando Jesus fecha a coisa, eles se aperreiam. Se é assim, então não vou casar, não. Porque eu acho que eu não vou conseguir ficar junto, não. Esse é o problema daquele contexto e também dos nossos dias. Permanecer juntos hoje é mais difícil do que as pessoas permaneciam juntas no passado, sim ou não? Por quê? Por quê? Valores. Valores. As pessoas aguentavam mais alguma coisa porque reconheciam o valor disso. Quer um exemplo clássico? Hoje, um casal, e não deveria ser assim. O texto é claro. Não existe nenhuma união entre nós e o semelhante que seja de maior profundidade do que numa relação conjugal. Eu não sou um com as minhas filhas, não sou. Eu sou um com quem? Com a minha esposa, porque o texto bíblico diz isso. Por isso que o texto bíblico diz que vai chegar o momento em que os meus filhos vão encontrar a sua parceira e vão sair da minha casa, vão deixar pai e mãe, mas eu não me separo dela, porque é uma só carne. Então a minha relação com ela é maior do que a dos meus filhos, mas a pergunta é, hoje, é mais fácil o casal se separar quando está com problema ou botar os filhos para fora quando estão dando problema? É mais fácil o casal se separar quando está com problema do que botar o filho para fora quando ele está dando problema. Isso mostra o quê? Isso mostra o quê? Isso mostra valores. O próprio casal, ele não reconhece o valor do casamento. Ele atribui um supervalor aos filhos em detrimento do casamento. Por isso que o casal não está bem, se separa. Mas o filho pode fazer o que quiser, dar todo tipo de problema, mas não pode botar para fora. Mas não pode botar para fora. Mas o casamento pode ser desfeito. Mas o casamento pode ser desfeito. Quando, na verdade, a Bíblia diz que o casamento não deve ser desfeito. E sim, você pode botar o filho para fora, se ele não presta. Porque, segundo a lei mosaica, o filho que dava desgosto e não honrava os seus pais era levado para a praça para ser apedrejado. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, tá bom? Eu estou só lhe dizendo como era a seriedade da coisa. E os valores. E os valores. E os valores. Certo? As reflexões, elas giram em torno disso. De nós percebermos o valor das coisas e de como nós encaramos elas. Certo? Eu creio que as pessoas do passado, elas tinham essa visão mais bem definida sobre casamento e por isso elas aguentavam mais coisas. Elas aturavam mais, elas iam adiante, elas não abriam mão dessa instituição, porque reconhece o valor e é assim que deve ser. Você não abre mão dos seus filhos porque você o ama, reconhece valor nisso e não abre mão facilmente. Mas deveria ser também assim no matrimônio. Muito mais deveria ser assim no matrimônio, no casamento. Então, é a falta de valorização que faz com que, em poucas coisas, se faça isso. Não se ature. Ora, meus irmãos, nós acabamos de meditar no domingo passado, capítulo 18, nós estamos no capítulo 19. O capítulo 18 encerrou Jesus falando sobre o quê? Sobre o quê, pelo amor de Deus? 70 vezes 7. Perdão. Perdão.
Olha que coisa interessante. Jesus encerra falando sobre perdão e agora vem falando sobre casamento e divórcio. O divórcio muitas vezes acontece pela falta de perdão. Perdão. Está entendendo? Porque a relação a dois se magoa muito. São dois pecadores de dureza de coração convivendo debaixo do mesmo teto todo dia, meu amigo. Por isso que a gente sempre diz que o maior milagre é o casamento, é como dois pecadores conseguem conviver juntos por muito tempo. Isso é um milagre de Deus. Porque tem dias que a gente se devora uns aos outros. Tem ou não tem? Ou é só na minha casa? Você quer na sua também. Tem aqueles dias que a coisa não funciona. E se não tiver perdão, se não tiver desejo de continuar junto, de não abrir mão disso. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade, como já disse o grande sociólogo Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida. As coisas não são mais sólidas. Tudo se esvai pelas nossas mãos, as relações, porque se perde valor. Se perde valor das coisas. Por isso que quando Jesus cita, ele cita a origem, documento de valor, de base, de fundamento para as coisas. E é triste ver essa resposta dos discípulos. É triste. Se é assim, se eu não posso me separar por qualquer coisa, então eu não quero casar. Poxa. Mas não se casa por isso. Não se casa pensando nisso. E eu sei que muita gente às vezes fica nessa neura, né? E se não der certo, meu irmão, se não der, você não vai tentar nada na sua vida, na verdade. Porque você não vai ter garantia de quase nada na sua vida. Qual é a garantia que você vai ter de alguma coisa que você pretende fazer? Você pode morrer de planejar. A Bíblia diz que o homem faz os seus planos, mas quem é que dá a resposta no final? Você nunca vai ter certeza de nada. Nunca vai ter certeza de nada se você não arriscar, se você não for, se você não seguir adiante. Por isso que nós temos a palavra de Deus como fundamento. Quer casar? Segue o fundamento. Pega o direcionamento. Porque o Deus que instituiu o casamento, ele também diz como nós devemos vivê-lo. Para que ele possa ser duradouro. Para que ele possa ser permanente. Ele diz como é que a gente consegue viver assim. Não é fácil, obviamente, é difícil. Mas ele dá as instruções, que ajuda a gente a seguir adiante, cumprindo isso. Então, diante disso, diante da indagação dos discípulos, se é assim, então, vou casar não. Beleza, vamos ver o que Jesus vai dizer. Bota aí para nós. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Só o verso 11 aí, só o verso 11, depois bota o verso 12. Bota a versão NVT, que eu acho mais legal. Tem NVT aí? Olha o que ele diz. Nem todos têm como aceitar esse ensino. Qual é o ensino? O que ele está acabando de ensinar. Sobre casamento, sobre viver a vida a dois. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Um casal permanecer junto a vida inteira é só Deus ajudando. É ou não é? É, meu irmão. É isso mesmo. É exatamente isso. Sem ele não vai não. Sem ele não vai. Não dá. É difícil demais. Precisa da ajuda dele. Por isso ele disse, é como se Jesus estivesse dizendo, eu entendo o que você está dizendo aí. Agora vocês precisam entender que sem Deus, ninguém consegue mesmo a coisa. Ele precisa estar no meio disso aí. Por isso que, para que esteja junto,
Para que permaneça junto, precisa lembrar daquilo de Gênesis. O que Deus uniu, o homem não separa, porque ele uniu, então ele está no meio, ele ajuda o casal permanecer junto, porque esse é o propósito dele, é o ideal dele. Precisa dele para que isso aconteça. Precisa dele estar junto, para que o casal consiga permanecer junto, porque não é fácil mesmo. Nem todos têm como aceitar esse ensino. É duro mesmo, por causa da dureza do coração. Mas só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Por isso que um casal, quando passa muito tempo junto, ele chega no final da sua vida, ele precisa ter gratidão no coração, levantar as mãos para o céu e dizer, obrigado, Senhor. Ebenezer ao Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque se não fosse o Senhor, já teria pulado fora. Já teria pulado fora. E quem nunca pensou em pular fora? Quem nunca pensou em pular fora? Você não é santo não, você já pensou em algum momento pular fora, que eu sei. Porque nas lutas, a primeira coisa que a gente pensa é isso, pular fora. A gente pode até não compartilhar para outra pessoa, mas em nós mesmos nós sabemos que quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou embora, eu vou sair de casa. E às vezes faz um ensaio, né? Sai, dá uma volta no quarteirão e volta. Mas passa essas coisas na mente da gente. Passa, né? Às vezes, o mais longe que vai é um dorme no quarto e outro dorme na sala. Mas vai. Enfim, Deus precisa estar nisso. Deus precisa estar nisso para ajudar. Quando eu recebo casais que estão passando por dificuldade e que estão cogitando a possibilidade de se separar, eu direciono eles para Deus. Diz, irmão, vocês precisam de Deus. O Senhor precisa estar aí com vocês para ajudar vocês a superar as crises, as dificuldades. Foram feridos, vai precisar haver perdão, vai precisar haver reconciliação. O divórcio não é a saída, não é a solução. Você vai estar se metendo em um outro problema. Não é uma opção natural, viável. Tire isso da sua cabeça. Vamos tentar pensar nas soluções. Muitas vezes é o caminho mais difícil, mas é o que Deus espera de nós. Por isso que não permita com que o seu casamento chegue no fundo do poço para que você peça ajuda. Nos primeiros sinais, busque ajuda. Para que as coisas tenham melhores condições de serem restauradas, solucionadas. Esse seria o ideal. Então, nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Ou seja, a dificuldade de receber e acolher esse ensino não está no ensino propriamente dito, mas na dureza do nosso coração. Por isso que a gente precisa de Deus para nos ajudar. As palavras de Jesus, além de ser antinatural, ela também é contracultural. As palavras de Jesus, ela é contracultural. Isso que nós aprendemos nesta noite é contracultural. Não é isso que a cultura ensina. Não é isso que o mundo ensina. O que teus amigos no trabalho vai dizer se tu não estiver bem com o teu casamento? Não vou longe, não. O que o pessoal no teu trabalho vai dizer que tu tem que fazer? Se achar um ali dentro que dizer, não, cara, não desiste do teu casamento, não. É uma instituição de Deus. Vale a pena. Tu ganhou na loteria, se tu achar um lá dentro. Porque a maioria, para não dizer todos, vai dizer, vai, pega teu caminho, seja feliz. Porque nós vivemos em uma cultura extremamente hedonista, egocêntrica, que não pensa nas consequências, só pensa em si. Se eu não estou feliz, então eu tenho que separar e deixar essa pessoa. Porque o que importa é a minha felicidade. Pouco ele está importando para o que Deus pensa. Ele está preocupado com a sua felicidade, com a sua alegria. Ele é um hedonista nato. Está preocupado simplesmente com as suas vias de prazer e felicidade. Mas não é assim. Ele não está preocupado com seus filhos. Pergunte a alguém que foi criado com pais separados para você ver se foi bom ou foi ruim para ele. É traumático para qualquer indivíduo ser criado por pais separados.
mas às vezes na nossa concepção egoísta, pouco a gente está preocupado com os nossos filhos. Estou preocupado com a minha alegria, com a minha felicidade. Essa é a cultura que nós vivemos. Por isso que a mensagem de Jesus é contracultural. A mensagem de Jesus é contracultural. Porque no nosso tempo não há valorização para o casamento em estar junto. Não há. E aí ele finaliza o verso 12. Ele vai dizer: alguns nasceram eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. O que ele quer dizer aqui com essas palavras finais é que nem todo mundo está apto para o casamento. Tem pessoas que decidiram não se casar por causa do reino dos céus, né? Pessoa que decidiu se dedicar ao reino e não quis casar por isso. Outras pessoas talvez nasceram com problemas físicos que lhe impossibilitam casamento, e outras se fizeram mesmo ao longo do tempo, né? Castrações ou qualquer outra coisa do tipo parecido, né? Então a ideia é que nem todo mundo está apto para o casamento. E são coisas que a gente deve refletir também sobre a nossa vida. O casamento é um ideal de Deus, mas que nem todo mundo está apto para isso. Porque talvez alguém sofrer por isso, né? De não se ver nisso, ou de olhar para si e entender que Deus tem outros projetos para a sua vida de casamento, que ele encontrar satisfação em Deus por causa disso. Mas se você não é essa pessoa, então você precisa se ajustar a esse padrão de Deus. O que você não pode é dizer: eu não quero casar, mas também você não pode viver fornicando por aí. Certo? Então, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Certo? Então, aqui, rapidamente, para a gente finalizar. O casamento é uma instituição dada por Deus e é anterior a todas as coisas. E tem seu valor. O que Jesus tentou fazer aqui, em suas palavras, foi trazer esse senso de reconhecimento, de valor, para os seus ouvintes, para aqueles que estavam ali. Porque uma vez que nós compreendemos o valor do casamento, a gente não vai se separar por qualquer banalidade. O problema da banalidade, os motivos frívolos, era exatamente porque faltava um reconhecimento de valor do casamento. Então, o casamento é uma instituição dada por Deus e é anterior a tudo. Por isso, ele tem autoridade. Ele é o legislador para dizer como deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, porque foi ele quem criou essa instituição e deu diretrizes para nós seguirmos a ele. Segunda coisa, deve-se escolher bem alguém para casar, porque o casamento é permanente. Não seja precipitado. Nós vivemos em uma geração das emoções acaloradas. Se conhece hoje e quer casar amanhã. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Porque casamento é como tatuagem. É para ser permanente. Por isso, não faça o nome da sua namorada no seu braço, porque você pode terminar com ela. Faça da sua esposa. Né? Vai ser mais um motivo para você não terminar com ela. O que é que eu vou fazer com esse nome, né? Vai meter o nome da outra em cima, fica embaraçoso. Talvez seria uma opção. Você fazer o nome da sua esposa aí como tatuagem para você lembrar. Eu não posso separar porque já está aqui na minha pele. Mas seria mais ou menos isso. Então, escolha bem alguém para casar. Escolha bem, não seja precipitado. E por melhor que seja a sua escolha, saiba que você vai enfrentar dificuldades. Porque faz parte. Pastor, eu escolhi tão bem, demorei ali, fui criteriosa, mas a gente está tendo problema. Bem-vinda! Bem-vinda à vida 2. É isso mesmo. Você queria o quê? 2 pecadores vivendo no mesmo teto e não ter nada? Aí você quer morar no céu, aí não dá. No céu não há casamento, como já diz a Bíblia. Casamento é aqui. E faz parte enfrentar as dificuldades.
Mas essas dificuldades não devem ser motivos para a gente romper com aquilo que foi feito para ser permanente. Surge problemas, resolve os problemas. Encontra os melhores caminhos. Essa é a recomendação bíblica para nós. É esse caminho que nós devemos trilhar. É isso que Deus deseja que a gente faça em relação às nossas relações. Amém? Vamos orar por isso? Vamos? Se você é casado, ore por isso. Se você é solteiro, ore a Deus para que Deus envie alguém de Deus na sua vida. Escolha bem. Se está namorando, veja se é isso mesmo, ainda dá tempo de terminar. Só vá adiante. Se você tiver convicção que é com essa pessoa que você quer passar o resto dos seus dias. Sem isso, não vá. Se sente que o casamento não é para você, fique em paz. Deus pode ter missão para você, para cuidar dos seus pais, servir a obra de Deus. A castidade também é algo muito louvável diante do Senhor. Mas também não deseje se casar para ter sexo todo dia. Casamento não se define apenas em relações sexuais. Vai passar. Case pelas motivações corretas. Que Deus guarde teu casamento. Deus guarde tua família. Guarde sua vida, sua construção de família. Deus te dê sabedoria para a escolha do seu parceiro.